Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o perfil da crise econômica mundial. Em 2008, o mundo foi surpreendido com a eclosão de uma crise financeira no coração do sistema capitalista mundial, os Estados Unidos. Esta crise, longe de solucionar-se ou arrefecer, agravou-se e atingiu também o continente europeu e, surpreendentemente, se mantém desafiando analistas especializados, instituições internacionais e os próprios governos. Para nos falar da natureza e do perfil dessa crise econômica, que alastra-se nos centros financeiros do sistema capitalista, o programa Agenda Econômica convidou a economista Maria de Lourdes Mollo, professora da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília e especialista em economia política. Participa do programa o jornalista Paulo Acriso. Professora, muito grato por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. Pois bem, vamos na raiz do problema, né? Até onde mesmo se essa crise econômica mundial está relacionada com o fracasso das chamadas políticas neoliberais? Veja só, a crise que a gente está vivendo é uma crise do capitalismo e ela tem, de fato, como você disse, uma relação, mais do que uma relação com o capitalismo neoliberal, eu diria que ela é uma crise dessa fase recente neoliberal do capitalismo. Ou seja, é isso que foi colocado em xeque pela crise. Alguns autores dizem até que é a crise do neoliberalismo. Na verdade, é uma crise do capitalismo, mas nessa fase neoliberal. E por que isso? Se você se lembrar, a última crise que se teve nos anos 1970 era uma estagflação. Aquela crise era uma crise de esgotamento das políticas keynesianas do pós-guerra, no sentido de que as políticas keynesianas dos pós-guerra regulamentavam e isso estava, de alguma maneira, reduzindo ou controlando a rentabilidade do capital em função dessas regulamentações. Então, há uma pressão dos capitais, sobretudo os maiores, em particular nos Estados Unidos, para se desvencilhar dessa regulamentação e eles fogem dos Estados Unidos, vão formar o mercado de eurodólar, que é um mercado liberalizado, porque é o dólar fora do lugar onde ele é regulado. Me perdoe a curiosidade, Diga. mas isso tem a ver com a desvinculação do padrão ouro, do dólar? Sim e não. A desvinculação facilitou os controles sobre a moeda. Mas esse movimento de liberalização das economias, ele é um movimento puxado pelo próprio capital para se desvencilhar daquilo que estava impedindo que a rentabilidade crescesse, que eram as regulamentações keynesianas. Então, quando esse capital foge, ele foge em dólar e fica não controlado porque ele vai para praças que não o controlam como moeda, não são praças americanas. Outra coisa que mostra o início do neoliberalismo é exatamente o aumento da taxa de juros para reaver esses capitais de volta nos Estados Unidos. São esses capitais que entram de volta nos Estados Unidos que vão financiar o déficit americano nas contas externas. Sobretudo os países de moeda mais fraca, que não tem... Isso. Que não podem ser intercambiados. Isso, mas mesmo os outros também, porque como o dólar é a moeda internacional, também os outros aplicam recursos nos Estados Unidos. Então, esse neoliberalismo no início, ele foi bem sucedido para o que os capitalistas queriam. Por quê? Porque eles conseguiram reaver a rentabilidade que estava sendo perdida. Como conseguiram reaver? Primeiro fugiram com a desregulamentação, mas depois, mesmo quando eles entraram, o mundo ficou desregulamentado. A liberalização liberalizou os mercados, desregulamentou internamente e externamente, privatizou, ou seja, entregou o mercado a uma fatia maior ainda do mercado para a iniciativa privada, e com isso a rentabilidade dele aumentou. A rentabilidade aumentou e aí a gente consegue ver o crescimento da economia americana, não nos mesmos padrões de crescimento elevado que havia no imediato pós-guerra. Por quê? Porque a desregulamentação levou ao predomínio das finanças. Quando você desregulamenta, quando você liberaliza, você acirra enormemente a concorrência entre os capitais.
Então, olha o que aconteceu. Os capitais produtivos, eles foram buscar lucros rápidos para se manter na concorrência. Lucro rápido significa que é melhor especular, porque você tem mais depressa, do que você colocar em investimento produtivo, que leva algum tempo, às vezes muito tempo, para aquilo dar lucro. Isso inclui também a exploração de mão de obra mais barata nos países onde tem menos regulação, você sempre vai menos direitos dos trabalhadores. Aumentar o lucro dessa maneira. Você flexibiliza brutalmente o processo de trabalho e isso pune os empregados, em particular os menos protegidos, os menos qualificados e menos protegidos. Mas no interior dos Estados Unidos, você consegue que, sobretudo os salários mais elevados, que eles cresçam nesse período, e mais o crédito sustenta um consumo que perdeu um pouco de espaço com as importações, o consumo americano cresce, mas a dívida vai crescendo. Cresce a dívida dos Estados Unidos com o exterior, cresce a dívida pública americana, cresce a dívida das pessoas nos Estados Unidos, mas isso consegue rolar, enfim, mover a economia, e a economia se movimenta e resolve aquele problema. Só que tem um detalhe, professora, que eu gostaria que a senhora nos explicasse, é que desde o início dos anos Reagan, houve um processo gradativo, paulatino, de desregulamentação. Isso. Que foi se avolumando e foi atingindo um ponto tal que quando em 2008 estourou a crise com a falência do banco Lehman Brothers, Lehman Brothers, o que foi uma surpresa, porque era um banco gigantesco de investimento, parecia que o mundo ia acabar e tudo. Nós notamos, isso é fácil registrar, constatado na literatura econômica, né? A possibilidade de relacionar essa desregulamentação com o que veio acontecer logo em seguida. Isso é um fato? A desregulamentação levou à especulação e a especulação levou a essa crise? Com certeza. Veja por quê. Em vários aspectos. Primeiro porque quando você desregulamenta, significa que você admite alavancagens de dívida muito maiores do que você admitiria se você tivesse com a coisa regulada. Você não fiscaliza. E como você não fiscaliza, podem acontecer inovações financeiras extremamente perigosas, por assim dizer. Por outro lado, você estimula com a liberalização a especulação. Você estimula com o câmbio, por exemplo. Quando o câmbio é fixo, ele não dá margem a você comprar na baixa e vender na alta com facilidade. Quando ele é flutuante, você tem isso por natureza. Você compra na baixa e vende na alta. Quando você desregulamenta o mercado de capitais e liberaliza o mercado de capitais, você amplia ainda mais a possibilidade de especulação, porque os capitais indo e vindo, entrando e saindo dos países, eles fazem flutuar o câmbio muito. Então, a especulação aumenta de maneira absurda. Ou seja, você estimula essa vinda das pessoas para as finanças, essa estadia do capital no processo especulativo, e o capital deixa de ser investido em processo produtivo efetivo, que é o que vai gerar riquezas efetivamente. Isso via apelo ao consumo, inclusive, né? Também. Agora, o que eu fico curioso é que seja feita uma comparação, se for possível, do que regulamentação havia nos Estados Unidos que foi derrubada. Veja só, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Antigamente, por exemplo, você tinha os bancos. Os bancos eram compartimentalizados, especializados. Você tinha, assim, banco de investimento, banco de fomento, banco de desenvolvimento, caixas econômicas, bancos comerciais. Tá certo? Por que você tinha isso? Porque você tinha uma legislação própria para cada um, para você poder fiscalizar. Com a liberalização, você passou a ter, de forma geral, os tais chamados bancos múltiplos ou universais que fazem tudo. Como o dinheiro não tem carimbo, você pode passar de uma operação a outra. A fiscalização disso é dificílima. Por outro lado, a receita liberal, se você levar ela ao pé da letra, é de que os bancos vão ter, eles próprios vão se segurar, porque o mercado é eficiente e o Estado é que não é eficiente. Então, quanto mais você tirar o Estado, mais você estaria promovendo a estabilidade. Mais do que isso, segundo essa visão dominante, quanto mais flexíveis forem os preços, mais os mercados se regulam e o equilíbrio é alcançado mais rápido. Ora, o que a gente teve foi um mercado onde os preços são mais flexíveis, que é o mercado financeiro, e foi lá que estourou a
a crise, mostrando que a ideia neoliberal estava errada, estava equivocada, e que foi o neoliberalismo, de fato, que proporcionou primeiro essa financiarização e depois esse estouro e o estouro da crise com a queda dos preços dos títulos. A crise seria desculpa, Beto, mas é que quando se ouve o adjetivo neoliberal, a gente já fica, isso aí é quase um xingamento, né? Bom, a crise é do capitalismo ou é a crise do neoliberalismo? Porque parece que ao capitalismo não neoliberal. Sim. Na sua fase neoliberal. Na sua fase neoliberal, mas é do capitalismo. É o capitalismo inteiro que, de alguma maneira, está sofrendo com essa crise, uns mais, outros menos. Porque o dirigismo de Estado também, quer dizer, levando aí para o outro extremo, o dirigismo de Estado pode ter melhorado bastante a qualidade de vida e as possibilidades. Alavancou mais de 1 bilhão de pessoas, talvez nem toda a população, mas muita gente na China, tirou o país da fome, transformou numa superpotência, mas também não trouxe solução para outros problemas. Mas mudou o mundo no pós-guerra, inegavelmente. Isso que você está chamando de dirigismo do Estado foi o que garantiu taxas de crescimento. É chamada a época de ouro do capitalismo, não por acaso. É porque, exatamente, você comparar as taxas de crescimento do imediato pós-guerra com as taxas de crescimento bem-sucedidas do neoliberalismo, não dá nem para comparar. Inclusive os seus efeitos do mundo socialista para o mundo capitalista, o estado do bem-estar social, com certeza, a pujança econômica. É inegável, isso aí é inegável, e não é só nos Estados Unidos, é no mundo todo. Então, isso também é um ranço que a gente herdou do discurso neoliberal, de que o Estado é ineficiente, que o Estado é pesado, que o Estado é burocrático, que o Estado é... Agora, a experiência que eu tive... As economias nossas, latino-americanas, jamais seriam o que são o Brasil, em particular, se não fosse o Estado. Com certeza. Então, e não é só o nosso caso. A era Vargas, a era Perón... E não é só o nosso caso. Se você pegar a América Latina inteira, a Coreia jamais seria o que é se não tivesse um Estado forte. Então... esse é um discurso que é ainda um ranço desse discurso liberal. Eu admito que a minha opinião pode ser um tanto preconceituosa, porque eu falo a partir de uma opinião, de uma visão pessoal. Eu morei durante 1 ano na então Alemanha Ocidental e tive a oportunidade de ir à Alemanha Oriental, onde o dirigismo de Estado era muito forte. Livros baratos, assistência integral na saúde, enfim. Mas o nível de consumo era muito baixo e havia sérias deficiências também nessa gestão de Estado da economia. Eu fui contaminado por isso. A gente pode então era adepto de uma visão mais à esquerda do que tem hoje. Veja só, no caso da Alemanha, a gente teria que mudar um pouquinho o foco. Porque não é só uma questão de dirigismo de Estado. Você estava num bloco diferente do bloco capitalista, com várias outras características que não são as características do capitalismo, e a gente mudaria muito. Mas eu estou lhe dando um exemplo de dirigismo estatal que foi operado na Coreia agora e nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Na Coreia do Sul, no pós-guerra, entendeu? Então não é sempre que o dirigismo de Estado é ruim. Não é uma coisa inerente ao dirigismo de Estado. Existe Agora, outra coisa. Você teve, por outro lado, um empobrecimento brutal da população dos países capitalistas de uma maneira geral. Se você um aumento das desigualdades gigantesco, mesmo nos Estados Unidos e nos países europeus. E vou lhe dizer, isso agora está complicando enormemente a saída da crise. Porque você não tem colchão de welfare state, amparo por exemplo, social. E você não tem colchão de demanda. Você não criou colchão de demanda que possa estimular de novo os investimentos no próprio capital, nas próprias empresas que estão aí. O problema da saúde nos Estados Unidos, onde o Estado não consegue prover e se fazer presente. Exatamente. Né? Mas professora, esse embrólio que deu aí agora. Exatamente. Que lá impera, mas o americano pensa assim, quem não se deu bem na vida é um loser. Isso já está quase que eu ouvi isso do professor Pinguelli Rosa, né? Mas metade da população está sem proteção. Então, Mas, professora, essa questão do descolamento da atividade produtiva daquela outra
meramente especulativa, que é uma fase do capitalismo, né, prevista, aliás. Isso. Há um trabalho do ex-senador Lauro Campos, saudoso senador, chamado A Crise Completa, a senhora conhece bem, foi seu colega na academia, né? Meu professor antes. Foi seu professor também. Pois bem, ele falava que ao lado, né, as crises decorrem do fato de que ao lado da intensificação do trabalho produtivo do capital, aumento da produtividade, aumento da tecnologia, enfim, existe um outro mundo que é aquele que, ao lado do desenvolvimento das forças produtivas, né, que cresce a volume, o trabalho também não produtivo, e se afirmam as não mercadorias, os não valores de uso, os não valores em que o trabalho produtivo se materializa. Ou seja, existe aí um outro lado que precisa também ser descrito, porque foi ele que se apresentou agora como forma perturbadora para essa crise. Ou seja, houve uma vertiginosa valorização de papéis especulativos, chamados derivativos, né, sem correspondência com o mundo real da produção. Isso. Veja só, como é que isso pesou na crise? É exatamente isso, porque imaginem o mundo inteiro, grosso modo, a maior parte do mundo liberalizada, todos os países, mais ou menos, mas enfim, todos mais liberalizados do que estavam. Isso significa que os capitais podem fluir de um lado para o outro com pouquíssimo controle ou sem controle nenhum. E essa massa de recursos, ela não flui igualmente para todos os países. Ela flui para poucos mercados financeiros desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, alguns países da Europa, Japão, e em bastante menor proporção para países como os nossos, emergentes, e assim mesmo poucos dos emergentes. Se você se você percebe essa concentração, olha o que essa concentração dá. Muito dinheiro chegando em poucos mercados significa uma demanda por título, por papel, muito grande. E a valorização desses papéis é enorme e ela pode se manter durante muito tempo, porque essa abertura se manteve durante muito tempo. Então, isso explica como isso durou tanto. Mas isso tem limite. Por que tem limite? O que é que sustenta essa demanda? São os lucros e os salários elevados que são gerados no processo produtivo, de fato. E esse processo produtivo cresceu, mas cresceu sempre com atraso do ponto de vista quantitativo com relação às finanças, ou seja, havia sempre uma defasagem, um crescimento menor do investimento produtivo relativamente às aplicações no mercado financeiro. Então, uma hora, esses salários e esses lucros começam não é a faltar, mas eles vão ser diminuídos. E ao serem diminuídos, você tem uma demanda que não cresce na mesma proporção. Ora, se não cresce na mesma proporção, o preço que estava se valorizando ou para de se valorizar, ou até se valoriza muito pouco e até cai. E as pessoas que estão aplicando no mercado financeiro não querem aquilo para mais nada a não ser ganhar com o crescimento dos preços. Então, elas vendem os papéis. E quando essa venda se dá em massa, aquilo derruba o preço dos papéis. Então, é isso que estoura a crise. Mas a crise foi construída por essa hegemonia da finança que foi sendo gerada com o neoliberalismo. No próximo bloco, a Agenda Econômica, que está conversando com a professora Maria de Lourdes Molo sobre o perfil da crise do capitalismo. Continue com a gente.